dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 3 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou o Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário do Senado tem primeiro dia de esforço concentrado. Plano de trabalho da CPI da Petrobras no Congresso será votado hoje. E CPI que investiga a estatal no Senado continua a série de depoimentos esta manhã. Projeto de lei deve facilitar reconhecimento de diplomas obtidos no exterior. E veja como foi a primeira audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação do uso da maconha no país. O plenário do Senado tem hoje o primeiro dia de esforço concentrado. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Dante Ascioli. Bom dia, Dante. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. A semana de esforço concentrado antes da Copa do Mundo deveria ter começado na tarde de ontem, mas a sessão caiu por falta de quórum. São 17 projetos na pauta do plenário. Nesta terça-feira, os senadores devem analisar a atualização do Código de Defesa do Consumidor, que deve garantir mais segurança nas compras feitas pela internet e deve ainda evitar o superendividamento dos brasileiros. Outros projetos de destaque na semana de esforço concentrado são a Lei da Palmada, que garante o direito de que crianças e adolescentes sejam educados sem castigos físicos, e a lei que garante a jornada de trabalho e o descanso periódico de caminhoneiros. Tiago. Obrigado, Dante, trazendo as informações do plenário. O relator da CPI mista da Petrobras quer ouvir o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Marco Maia apresentou o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já tem centenas de pedidos para orientar as investigações. O relator, deputado Marco Maia, do PT, propôs a convocação dos envolvidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga a lavagem de mais de 10 bilhões de reais. Entre eles está o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Os parlamentares concordaram e pediram acesso ao inquérito. Para que os parlamentares pudessem ter acesso ao seu conteúdo antes da oitiva, porque senão nós vamos... Na verdade, não vamos ter como inquirir da forma correta. Por enquanto, Marco Maia não quer ouvir autoridades que já estiveram no Congresso. A oposição não aceitou. Insiste em convocar de novo a presidente da Petrobras, Graça Foster, e defende o fim da CPI do Senado. O nosso desejo é que ocorra uma fusão, que nós concentremos os nossos esforços trabalhando na CPI mista. E trabalhando contra o tempo, trabalhando contra a estratégia de protelação e de dificuldades que se impõem à investigação. A CPI do Senado não pode morrer, até porque ela foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se a oposição quiser que a CPI encerre os seus trabalhos, que a oposição recorra ao Supremo Tribunal Federal e peça o fim da CPI e da investigação. A oposição não quer chamar dirigentes do governo de Fernando Henrique Cardoso, como propôs o relator. Os oposicionistas sugeriram a divisão da CPI em sub-relatorias, cada uma para apurar um fato: a compra de Passadina, o pagamento de propina a funcionários da Petrobras, a segurança nas plataformas e a suspeita de superfaturamento na refinaria de Abreu e Lima. Isto só seria necessário se nós tivéssemos uma investigação com muitos temas, com muitas investigações paralelas, com muitas pontas que nós precisássemos investigar ao mesmo tempo. Não é o caso neste momento. A oposição também pede a quebra de sigilo das fornecedoras da Petrobras, ausente no plano de trabalho do relator. Se nós não fizermos a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, é evidente que nós não estamos cumprindo com o nosso papel. Eu acho que isso seria, neste momento, inócuo. Por quê? Porque na Operação Lava Jato, estas quebras já virão para cá. A votação do plano de trabalho ficou para esta terça-feira. Ele contém 227 pedidos de informações, visitas e depoimentos de autoridades. A comissão mista para investigar a Petrobras recebeu até agora cerca de 600 requerimentos, que serão votados junto com o plano de trabalho. E hoje, às 10h15 da manhã, a CPI da Petrobras no Senado ouve o gerente executivo internacional da Petrobras,
Luiz Carlos Moreira da Silva, e o diretor de Segurança Empresarial, Pedro Aramis de Lima Arruda. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Às 9 horas da manhã será instalada a comissão temporária que vai estudar as alterações feitas pela Câmara dos Deputados ao projeto de reforma do Código de Processo Civil. Também serão eleitos o presidente e o vice-presidente do colegiado, além de indicados o relator geral e os relatores parciais. Entre os projetos na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia está o que torna obrigatória a utilização de mecanismo de rastreamento de carga durante o transporte de materiais nucleares e radioativos. A reunião da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle está marcada para daqui a pouco, às 8h30. Veja agora alguns dos assuntos que devem ser analisados pelos senadores. Os senadores analisam um projeto que concede isenção da COFINS e do PIS/PASEP na venda de produtos que tenham pelo menos 70% de reaproveitamento de resíduos sólidos. O objetivo é estimular a indústria de recicláveis, que deve ser incrementada para atender às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro projeto na pauta da Comissão de Meio Ambiente regulamenta a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício no país. O assunto ainda é regulamentado por um decreto de 1942. O projeto determina que só maiores de 12 anos poderão comprar os artefatos. Estabelece também que a distância entre a fábrica e o local de venda dos fogos seja de pelo menos 300 metros. E ainda proíbe o uso de fogos de artifício nas proximidades de escolas, hospitais e postos de combustíveis. Nós acreditamos que com isso nós vamos minorizar todos esses efeitos que têm acontecido, não só nos estádios de futebol, mas como também nas ruas. Hoje a gente vê esse movimento de rua, o que tem dois lados, um que é reivindicatório e o outro que é de vandalismo. Esse de vandalismo, eles vêm com fogos potentes, com bombas que não são só caseiras, são compradas fora. Então precisava há muito tempo uma regulamentação. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Mariana Abreu traz as informações ao vivo sobre a pauta. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tiago. Facilitar a solução de impasses entre estados decorrentes da chamada guerra fiscal. É o objetivo de um projeto que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é transferir para os próprios estados a tarefa de legalizar os benefícios fiscais concedidos irregularmente às empresas para atrair investimento privado, como, por exemplo, a isenção do ICMS. Para tanto, prevê-se um quórum diferenciado no CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que passaria a ser de 3/5 das unidades da federação e 1/3 dos estados integrantes de cada região do país, e não mais a unanimidade, como é a regra que funciona hoje. Esse quórum diferenciado, no entanto, só valeria para as convalidações dos incentivos, o perdão dos créditos tributários decorrentes da guerra entre os estados e uma eventual reinstituição do benefício. O objetivo principal dessa medida é encontrar uma saída para o cenário que se impôs após reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade dos benefícios concedidos sem a unanimidade do CONFAS. Ainda na pauta da comissão, a contratação de empréstimo entre a União e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura. Caso aprovado, o país pode receber cerca de 40 milhões de reais para investir no projeto Dom Helder Câmara, uma iniciativa do governo federal de combate à pobreza em 129 municípios do semiárido nordestino. Tiago. Obrigado pelas informações, Mariana. A Comissão de Educação está marcada para as 11 horas. Um dos itens na pauta de hoje pretende agilizar o reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior. A proposta abrange cursos de graduação, mestrado e doutorado. O Dr. Lúcio estudou medicina em Cuba. Ao voltar ao Brasil, teve dificuldade para reconhecer o diploma. Esperou 3 anos até poder trabalhar. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Na minha época existia, por exemplo, a faculdade no Mato Grosso que cobrava uma taxa de inscrição
uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. Um projeto de lei no Senado determina que o processo de reconhecimento de diplomas de graduação, mestrado e doutorado expedidos por instituições estrangeiras dure no máximo 90 dias. O procedimento deverá ser feito por universidades públicas brasileiras. A proposta também prevê que, no caso de instituições com comprovada excelência, esse reconhecimento será automático. Caberá ao governo elaborar uma lista com essas instituições. O assunto é discutido no Senado desde 2011. Uma listagem, por mais ampla que fosse, de grandes universidades estrangeiras, poderia ser catastrófica se não levasse em conta várias instituições não tão conhecidas assim, mas que contam com excelentes grupos de pesquisa. É absolutamente necessário fazer a revalorização, mas não automática. Ela tem que ser feita com cuidado, com rigor. O autor do projeto aceita mudanças no texto. A ideia é centralizar critérios, dar velocidade, avaliação periódica, mas é evidente que nós não estamos pretendendo a universalização do reconhecimento de todos os diplomas do mundo. Outras 2 reuniões ocorrem na manhã desta terça-feira. As comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Econômicos fazem reunião conjunta para lançamento e divulgação de material produzido pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Movimento Down, que disponibiliza legislações de interesses das pessoas com deficiência. A Comissão de Constituição e Justiça promove audiência pública para discutir a advocacia pública como instrumento de segurança jurídica. Entre os convidados estão o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer. Após a audiência, os senadores analisam a indicação da ministra Nancy Andrighi para compor o Conselho Nacional de Justiça. E logo mais, ao meio-dia, o Congresso faz sessão solene destinada a comemorar o Ano Internacional da Agricultura Familiar, instituído pela Organização das Nações Unidas. A cerimônia será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Mais de 20 mil pessoas pediram que o Senado analise a regulamentação do uso medicinal, industrial e recreativo da maconha. Ontem foi a primeira de 8 audiências públicas sobre o tema. A audiência foi intensa. De um lado, os que defendem a regulamentação do uso medicinal e recreativo da maconha. Comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. Porque álcool eu não conseguia comprar no bar porque eu estava com uniforme, não deixava. O traficante, ele queria vender a droga. Do outro, os que alegam que ela é perigosa para a juventude, uma porta de entrada para outras drogas. A nossa preocupação, senador, são os adolescentes que estão entrando no mundo de prazer do qual eles não estão preparados. Estão usando droga como mecanismo de fuga para os seus problemas. Um dos argumentos de quem é a favor da regulamentação da maconha é que o mundo perdeu a guerra contra as drogas, que o combate mata mais que as próprias substâncias. Mas os representantes do governo brasileiro e da ONU não concordam. Eu acho que muito tem sido feito, senador. Dizer apenas que está se perdendo a guerra às drogas seria talvez desconsiderar uma série de avanços que tem sido possível lograr. O consumo de cocaína foi estabilizado nos Estados Unidos, um país de um consumo muito grande. A quantidade de áreas erradicadas de coca na Colômbia, no Peru, se incrementaram. A evolução de alguns aspectos dentro da saúde foram evolucionando bem. O problema de drogas é multissetorial e você tem ganhos e tem pérdidas. O secretário nacional de drogas do Uruguai explicou que o seu país não liberou a maconha como se pensa, mas optou por regulamentar o mercado em respeito aos direitos de milhares de usuários da erva que tinham que recorrer ilegalmente aos traficantes.
e que lá a porta de entrada para outras drogas não é a maconha. A droga de início para todas as drogas é o álcool. Inclusive, é uma realidade que mudou nos últimos 15 anos. Faz 15, 20 anos, a droga de início ao tabaco, hoje é o álcool, depois vem o tabaco, o terceiro espaço de consumo é o da maconha e depois outras drogas. Na verdade, a gente está discutindo aqui tráfico de drogas. Isso é o que é importante discutir. Nós vamos continuar reféns do tráfico de drogas? Não. Como é que nos livramos do tráfico de drogas? Uma proposta que tem hoje em julgamento é regulamentar, para que eles não precisem ser usados pelos dependentes. Os dependentes possam ir na farmácia como a gente vai comprar os remédios da gente. A Justiça Eleitoral decidiu não adotar neste ano a lei que muda a ordem de votação na urna eletrônica. A norma, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff há 2 semanas, inverte os cargos de deputado estadual e federal e já valeria em outubro. Mas o TSE alegou que a mudança exigiria outra versão do programa, treinamentos e novas campanhas educativas, além de não haver tempo para realizar os testes necessários. Assim, a votação em 2014 continua na mesma ordem dos anos anteriores. Primeiro, deputado estadual ou distrital, seguido de deputado federal, senador, governador e, por fim, presidente da República. O Conselho de Comunicação do Congresso se reuniu nesta segunda-feira e voltou a debater a mudança de frequência entre emissoras de TV e telefonia celular, marcada para o mês de agosto. A questão técnica pode afetar milhões de brasileiros. Termina nesta terça-feira a consulta pública da Anatel sobre o uso da faixa de 700 MHz para o serviço 4G, a banda larga para celulares. Hoje, a frequência é usada por emissoras de TV. No Conselho de Comunicação do Congresso, as empresas de televisão e de telefonia dizem que há risco de interferência nos sinais. É necessário ter uma cautela muito grande para que nenhum nem o outro serviço fiquem prejudicados. A preocupação nossa é que estão fazendo com muita pressa, que tem muita coisa a ser analisada, aprimorado na questão das análises dos testes feitos. E isso, se for feito dessa forma, é provável que vai dar errado. Ainda assim, a Anatel confirma: o leilão da faixa de 700 MHz está mantido e a previsão é de que ocorra até agosto. Cada vez mais que a gente atrasa o processo, mais difícil fica a gente colocar na prática todo o projeto que está sendo executado. Se a gente não começar, quando vamos começar? O presidente do Conselho de Comunicação defende mais testes para evitar as interferências. Não se pode ser tão rápido, sem levar em consideração todos os problemas e aquilo que tem de consequências para o futuro. Dom Orani Tempesta recomendou ainda que o Congresso indique os novos integrantes do Conselho de Comunicação. O mandato dos atuais conselheiros termina em agosto. Acho que não há necessidade de prorrogar esse atual, mas sim já dentro aqui, tantas pessoas que estão sendo indicadas, eleger aqueles que poderão dar continuidade. Por 7-5, uma das comissões temáticas do Conselho de Comunicação Social do Congresso se manifestou contra a exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. O Conselho analisa 2 propostas para incluir na Constituição a obrigatoriedade do diploma. A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, é a favor das PECs. Mas a maioria dos conselheiros acompanhou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional exigir formação acadêmica para atuar como jornalista. O parecer ainda vai passar pelo plenário do Conselho. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.